Olá, o assunto do curso de apicultura para iniciantes deste momento é a instalação do apiário com um enfoque especial para flora apícola, neste caso da região sul do Brasil. Eu sou Luiz Fernando, engenheiro agrônomo da Embrapa Clima Temperado. Nesta região do extremo sul, que abarca Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós temos um número de estabelecimentos por município bastante alto, que chega a 400 nesses em cor de laranja ou nos marrom escuro, 1.400 estabelecimentos apícolas por município. Na imagem da direita nós temos o número de comércios por município, mostrando que é bastante grande também. Os municípios marcados em marrom chegam a 10.000 caixas povoadas de abelhas por município, enquanto que os carmim alcançam 17.800 colmeias no município. E espalhado, existem populações de abelhas espalhadas de maneira homogênea em toda a região, o que é considerado também muito positivo, muito favorável. No slide seguinte, nós vemos a produção de mel em cada um desses municípios, mostrando que existe também uma predominância bastante grande, primeiro de distribuição e segundo de quantidade de mel produzido por município, 25 toneladas, 586 mil quilos, né, 586 toneladas por ano de mel produzido nesses municípios mais escuros. Enquanto que no mapa da direita nós vemos o valor em reais gerados pelo município, mostrando que contribuem também significativamente. Os municípios em marrom alcançam 800 mil reais por ano, enquanto que os municípios em carmim alcançam 2 milhões e 200 reais, de 800 mil a 2 milhões e 200 reais por ano. O que é considerado não só uma situação muito favorável do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista ecológico e do ponto de vista social, já que essa distribuição é bastante ampla e diversificada. Com isso, o foco das pesquisas da Embrapa Clima Temperado são em abelhas na agricultura familiar, essa inserção, essa conexão dos sistemas apícolas nos sistemas produtivos da agricultura familiar. Nós temos, portanto, uma ideia, um sentido de que a região sul é muito fria, portanto, temos neve, geadas com frequência, mas neve muito pouco comuns, mas esse frio horroroso exige das colmeias, na extrema direita aqui embaixo, uma colmeia coberta com gelo. Esse frio horroroso exige das colmeias uma proteção muito grande, uma preocupação por parte do apicultor e da apicultora muito grande em proteger as colmeias com barreiras, caixas de isopor, proteções térmicas. Isso é apenas em parte verdade, porque nós temos na região sul uma situação de clima temperado, com invernos muito rigorosos, ok, e verões amenos, mas apenas uma parte da região. A grande parte da nossa região, assim como o resto do país, tropical, né? A grande parte da nossa região sul é clima subtropical úmido, verões quentes, invernos chuvosos, umidade e excesso de sol na época de verão. E isso nós recomendamos que a preocupação principal dos apicultores e apicultoras seja na inserção dos sistemas apícolas buscando sombras de árvores, buscando ambientes mais resguardados. Portanto, sistemas agroflorestais apícolas são uma grande oportunidade de integração das abelhas. Para isso é também importante, também é fundamental estudar o valor apícola das essências florestais, as diferentes espécies arbóreas e o seu valor em termos de contribuição para a apicultura. Aqui algumas ilustrações de árvores especialmente favoráveis para as abelhas, como a aroeira vermelha, também a aroeira chorão ou a periquita. Embaixo à esquerda o açoita-cavalo, muito positivas e procuradas pelas abelhas, no caso do açoita-cavalo na borda de arroios, na época do verão. O butiazeiro, as palmeiras todas de uma maneira geral, como o gerivá, são também muito favoráveis para as abelhas, muito procuradas, não apenas para pólen, mas também como fonte de néctar, para buscarem néctar. Nas bordas de bosques,
O chá de bugre é uma planta que contribui barbaramente também, junto aos arroios, e em especial nessas áreas de preservação permanente, uma série de plantas como essa, da quebra-foice, são muito favoráveis para as abelhas. Uma florada de verão como a timbaúva auxilia muito na complementariedade da oferta de néctar e pólen para as abelhas. E o engazeiro, da mesma forma, a florada de verão, e em especial em bordas de rio, nas diferentes espécies de ingá que nós temos, são muito favoráveis para as abelhas também. Bordas de bosque, como a pitangueira, são muito boas, porque oferecem, no caso dela, uma florada muito inicial, muito na entrada da primavera, o que estimula as abelhas, arranca a colmeia daquela letargia do período frio do inverno que terminou. Numa dessas ilustrações, nós temos uma abelha buscando pólen, na outra buscando néctar. Se pode perceber que o pólen é buscado nas pontas dos estames, portanto, as abelhas circulam nervosamente, como na imagem da direita em cima, nervosamente buscando pólen e recolhendo com as suas corbículas nas pernas traseiras. Enquanto que na direita embaixo elas estão com mais calma, mergulhadas no nectário floral, buscando néctar e não preocupadas em se sujar com pólen e levantar voo e recolher do seu corpo os grãos de pólen para dentro das corbículas. Na ilustração da direita, a goiabeira serrana, com a abelha se aproximando, enquanto que embaixo o cocão é uma árvore típica de interior de mato, e isso é muito importante na apicultura, nos matos nativos, porque como esta planta, como o cocão, muitas outras contribuem para a apicultura, apesar das suas flores com frequência serem pouco perceptíveis, são flores muito pequenas e pouco chamativas, mostrando que o mato é fundamental, a proximidade do mato é fundamental na hora de nós decidirmos a escolha do local, o local ideal para a instalação das colmeias. O sombreamento e a proteção que eles fornecem é muito importante. Mas esse mato, entre aspas, pode ser também um sistema agroflorestal envolvendo a integração de hortaliças ou frutas, criando esse ambiente favorável de oferta de néctar ou de polinização favorável, no caso da horticultura comercial, para a produção de sementes. Aqui uma lavoura de repolho sendo polinizada por abelhas, não só abelhas melíferas, mas também abelhas sem ferrão, e se faz a avaliação da visita das abelhas, frequência, horários durante o dia em que as abelhas estão visitando essas plantas. No caso da cebola, por exemplo, da mesma forma, extensas lavouras de cebola precisam e se beneficiam muito da presença de abelhas como polinizadores. Não só as abelhas, muitos outros insetos e outros animais fazem a polinização, mas as abelhas são uma das mais eficientes. Essa eficiência se percebe na ameixeira, por exemplo, no pessegueiro, que é uma cultura típica da nossa região, mas também da macieira. A macieira depende da presença de abelhas para uma boa produção, para um bom enchimento dos frutos. E essa presença massiva de colmeias num pomar de macieira chega a ser um negócio para a apicultura, migrando colmeias durante a noite ou durante o dia, migrando com colmeias para instalá-las no período da floração da macieira. Nesse slide, uma pereira que já passou o período de flor delas, mas as colmeias ainda não foram removidas dali. E aqui um pomar de ameixeira que ainda não entrou a floração, portanto as abelhas já estão antecipadas, poderiam se aguardar um pouco mais para chegarem no período da floração, que é o momento ideal da colocação das colmeias. À direita a gente vê uma flor de romã e à esquerda uma de nogueira, mostrando que tanto uma quanto a outra, assim como várias outras espécies de valor comercial por produção de frutos, tem também benefício pela presença das abelhas. E nós chegamos a um ponto interessante que é todas as cítricas, como laranja, bergamota, os diferentes tipos de bergamotas, limoeiros, os diferentes tipos de laranja, todos eles se beneficiam não tanto pela produção por quantidade, mas pela fertilidade das sementes produzidas. E em especial, esse benefício é muito grande para nós, apicultores e apicultoras, porque o mel produzido a partir do néctar das flores das laranjeiras, bergamoteiras e limoeiras é um mel muito
apreciado pela população, pelos consumidores. Uma das imagens mostra em cima as abelhas buscando néctar, a outra buscando pólen. A da direita está buscando pólen, girando ao redor dos estames, nervosamente e levantando voo a todo instante para se limpar, enquanto que a da direita, calmamente, mergulhada na tarefa de sorver o néctar do fundo, onde estão os nectários florais. Com as pernas, ela afasta, ela abre espaço para alcançar os nectários florais, não só pelas pétalas, muitas vezes fechadas ainda, mas os próprios estames que às vezes dificultam o acesso ao nectário. E essa integração nos pomares com as abelhas pode ainda ter um benefício complementar se o quebra-vento dos pomares for com uma espécie de eucalipto. Os eucaliptos têm uma grande vantagem de uma oferta de néctar e de pólen grandíssima. A polinização em pequenas frutas também é uma vantagem, um aspecto importante da presença das abelhas, como no caso da amora preta, onde as abelhas buscam não apenas pólen, mas também néctar, e garantem com isso uma produção e uma produtividade muito significativa nessas pequenas frutas. Da mesma forma, o morangueiro se beneficia grandemente da presença das abelhas. Nesse caso, poderia ser estufa ou poderia ser a céu aberto, mas as abelhas melíferas não são as mais indicadas, sim as abelhas sem ferrão, as nativas do Brasil. Da mesma forma, nessa outra pequena fruta, o mirtilo, né, ele tem uma flor bem fechada e de difícil acesso para a abelha melífera, mesmo assim ela é um bom polinizador, e o mirtileiro tem um valor comercial grandíssimo, então a presença de abelhas contribui para a produtividade do mirtileiro de uma maneira muito importante. Culturas anuais são interessantes também para os apicultores e apicultoras, porque mesmo como no caso das gramíneas, nesse caso o milho, não fornecerem néctar, elas ainda assim produzem pólen e as abelhas visitam grandemente essas lavouras no período de floração das flores masculinas, justamente para coletar nas primeiras horas da manhã, ainda quando tem umidade no ar, para coletar o pólen das flores. Outras plantas de lavoura, agora sim, muito importantes para as abelhas do ponto de vista de néctar, ou seja, a produção de mel, é a couza, por exemplo. A lavoura de couza exige também, se beneficia muito da presença de abelhas por meio de migrações, de forma a ter, no período da florada, um grande número de colmeias fazendo essa polinização. Muitas vezes o resultado, como nós vemos em girassol, o resultado da polinização intensiva pelas abelhas não se dá na quantidade de grãos produzidos, mas sim no peso do hectolitro, ou seja, na turgescência, no enchimento dos grãos com óleos. Isso é muito evidente e muito visível em girassol, mas também na couza. E, além dessas plantas de lavoura, plantas alimentares não convencionais, como, por exemplo, o amaranto, nesse caso, poderiam ser estudadas e sistemas de integração com abelhas poderiam ser duplamente vantajosos, não apenas para o apicultor, mas também para o horticultor ou para o produtor dessas plantas alimentares. Voltando ao assunto dos eucaliptos, que nós vimos o uso do eucalipto como barreira de quebra-vento, ou seja, como uma planta que favorece o ambiente no local do apiário, pois aqui nós temos uma situação em que os apiários estão se beneficiando pela sombra e pela proteção ambiental que os bosques de eucalipto possibilitam, mas em especial buscando néctar nas flores dos eucaliptos. Aqui o eucalipto branco, são diversas espécies, Terenticornis, Saligna, Rostrata, e várias opções de espécies que fornecem néctar e pólen para as abelhas. Neste caso, o eucalipto cascudo é diferente de todos os outros, digamos assim, porque daqueles que nós temos aqui na nossa região sul, porque essa é uma florada típica de outono, ela abre as flores no final do verão e se estica na floração, sobrepondo copadas de flores abertas, justamente no período em que muito pouca oferta de néctar e de pólen nós temos na nossa região sul. É uma entrada do inverno e se esperaria que nós não tivéssemos mais mel, mas não, justamente pela presença desses matos de eucalipto cascudo, eucaliptus robusta, nós temos essa grande oferta produtiva de mel
nesse período do outono. Numa das imagens, a abelha busca pólen, na outra ela busca néctar. O pólen é oferecido na ponta dos estames, portanto, na imagem da direita, elas estão buscando pólen nas flores, enquanto que o néctar justamente está escondido no nectário floral, e ali, então, a abelha repousa largamente, né, enquanto absorve e enche a sua vesícula melífera com o néctar. Nessa vantagem dos eucaliptos como produtora de néctar e pólen para a apicultura, nós temos dois aspectos complementares muito positivos. Um deles é uma ampla distribuição regional, não apenas em bosques plantados pelos agricultores familiares, mas em grandes áreas de reflorestamento. Alguns municípios chegam a ter 8.000 a 16.000 hectares plantados de eucalipto, em grandes empreendimentos. E a segunda vantagem disso é que uma diversidade de ecótopos, ou seja, de capacidades de adaptação a diferentes ambientes, pela quantidade grande de espécies que temos plantadas na região sul do Brasil. O número de espécies no mundo ultrapassa 100 diferentes espécies de eucaliptos, mas na nossa região nós temos 1 ou 2 dezenas de espécies plantadas e com isso uma complementariedade de oferta floral durante o ano muito favorável. Essa complementariedade acaba resultando em melhores produções e produtividades dos nossos apiários, desde que a gente esteja associado a essas diferentes espécies de eucaliptos. Os eucaliptos brancos, né, os eucaliptos que são dessas diversas espécies, muitas vezes começam já no final do outono a abrir flores, e depois outras em seguida vêm para abrir flor durante a primavera e às vezes até durante o verão. No caso do eucalipto robusta, tem ainda essa variedade avermelhada, né, de flor vermelha de eucalipto, mostrando uma diversidade muito grande. Poderia-se dizer aqui, apesar de ser também de um valor apícola importante, ela tem um valor ornamental nesse caso. E isso associado aos os bosques de eucaliptos associados aos campos sujos, ou seja, as macegas, vassouras, como essa vassoura branca, a Baccharis dracunculifolia, mas também as carquejas, são uma composição florística dos campos muito importante para as abelhas. Junto com elas também os gravatás e caraguatás dão uma florada associada aos campos úmidos, às baixadas, aos banhados, muito importante para as abelhas. Essas florações de banhados e de borda de rio sempre são floradas ou que se aproximam mais, associadas ao período do verão, ou seja, final da primavera e meio do verão. Justamente é um lugar favorável para esses períodos de escassez de mel, escassez de oferta de néctar, porque nessas bordas de rio nós temos agora floradas que se especializaram a produzir justamente nesse período tradicional de seca na região sul. Culturas de pastos que tenham valor apícola também podem ser aproveitados pelos apicultores, que nem nesse caso da ervilhaca, a integração de apicultura em sistemas de produção de leguminosas. Leguminosas como forrageiras, no caso aqui a trevo branco, são muito apreciadas e muito valorizadas pelas abelhas e ainda produzem méis específicos, méis de coloração muito clara e cristalização muito fina. Se estuda, então, diferentes leguminosas forrageiras que são recomendadas para sistemas apícolas, como a alfafa, os diferentes trevos, cornichão, a ervilhaca, o desmodium, que é o pega-pega. As leguminosas florestais também, importantíssimas para sistemas agroflorestais ou para bosques, como timbaúva, espinilho, coronilha, angico, guandu, quebra-foice, os ingazeiros, maricá. São ofertas florais importantíssimas para as abelhas. E as leguminosas anuais, ou seja, plantas de ciclo curto como soja, os feijões, amendoim, ou ainda hortaliças como vagem, ervilha, fava, lentilha ou grão de bico, também têm um valor apícola e uma possibilidade de integração com as abelhas muito importante. Com isso, se conclui que a flora apícola diversificada
é a grande ferramenta para a apicultora e para o apicultor que querem obter não apenas boas produções de mel, mas também produtividade por colmeia elevadas no apiário. Uma série de estudos tentando contribuir com isso de zoneamento apícola foram realizados não apenas no bioma Pampa e no bioma da Mata Atlântica do Rio Grande do Sul, mas também em toda a região sul, incluindo Santa Catarina e Paraná. O primeiro deles, do bioma Pampa, se estuda as diferentes ofertas de flores com diferentes tipos de cobertura vegetal e a distribuição dessas áreas mais favoráveis e das áreas menos favoráveis nos diferentes municípios, nas diferentes localidades. Município por município tem a distribuição e a quantidade de hectares de cada tipologia de cobertura vegetal. A verde clara e verde escura são as mais favoráveis, enquanto que a alaranjada ou amarela é a menos favorável. Da mesma maneira, então, para cada um dos municípios aqui, Ulha Negra, Dom Pedrito, Santiago, Arroio do Padre e Pelotas, foi feito um estudo. Aqui se percebe bem que Arroio do Padre tem uma favorabilidade razoável, os verdes escuros são os ideais, enquanto que Pelotas, do outro lado da estrada, que são estradas, onde tem uma margem, uma bordadura que é eliminada fora por ter esses 3 quilômetros afastado, da mesma forma, esse afastamento, essa bordadura de segurança de 3 quilômetros se fez para as áreas de lavoura, para as áreas não recomendadas, como áreas urbanas, e Pelotas tem uma favorabilidade muito menor do que Arroio do Padre, município vizinho. O mesmo estudo foi feito para os municípios da região norte do Rio Grande do Sul, onde temos o bioma Mata Atlântica, e aqui alguns dos melhores deles são escolhidos para verificar onde estão as melhores ofertas, né? E para cada um deles se apresenta a tipologia, o tipo de cobertura, a área e a classe de uso da terra e cobertura florística, indicando justamente quais são as mais favoráveis e as menos favoráveis. Para toda a região sul do Brasil foi feito um estudo semelhante, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, agora não apenas com a cobertura vegetal, mas também os usos antrópicos do solo, mas também as limitações climáticas locais foram consideradas nesse estudo do zoneamento climático e florístico para a apicultura. As informações sobre áreas em quilômetros quadrados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul são colocadas ali, e depois, município por município, também são informadas, e gerando um mapa de favorabilidade. O verde é mais favorável, o verde escuro ainda é superior à favorabilidade, e as áreas em amarelo mostram uma menor favorabilidade para a apicultura, em função de proximidade de áreas urbanas, ou áreas industriais, ou áreas contaminadas, ou ainda áreas com pouca oferta de néctar. Áreas com agricultura são também consideradas como pouco favoráveis para as abelhas, em função do risco de contaminação. Se essa área de agricultura fosse orgânica, produção orgânica é favorável para as abelhas e mudaria esse cenário. No caso anterior era Paraná, aqui Santa Catarina, mostrando a área em verde claro e verde escuro como maior favorabilidade. E Rio Grande do Sul, a área em verde claro e verde escuro, permeada, pintada por pintas amarelas, mostrando baixa favorabilidade naqueles locais. Para cada uma das localidades se fez esse estudo de área agrícola, corpos d'água, silvicultura, rede viária, portanto uma aptidão para produção de mel, mas também aumentando o rigor e descartando algumas dessas áreas, nós temos um rigor maior para a produção de mel orgânico, onde são cortadas todas essas proximidades de 3 quilômetros de estradas, de cidades, de áreas de agricultura, e agora nós temos um mapa muito mais rígido, muito mais criterioso, descartando aquelas áreas onde existe risco de contaminação das colmeias e deixando apenas com verde, verde claro e verde escuro, aquelas áreas de maior favorabilidade. Tanto no estado do Paraná, quanto no estado de Santa Catarina, como no estado do Rio Grande do Sul, essa situação foi verificada. E as classes de uso de terras e áreas em hectares de cada tipologia florística em cada município. No
Paraná, desde Abatiá e Adrianópolis até Xambrê, aparecem listados. Também no estado de Santa Catarina, desde Abdom Batista até Sorteia, são estudados os municípios, e no Rio Grande do Sul, desde Aceguá até Xangri-Lá, são analisados. A flora apícola, a polinização, os calendários de floração local são fatores importantíssimos para os apicultores e apicultoras levarem em consideração na hora de escolher o melhor local para estabelecer as suas colmeias, ou na hora de escolher espécies a serem plantadas como complementares à floração que existe no local onde estão as colmeias. Por isso, então, esses ensaios de campo contribuem com informações sobre o início, para cada espécie de árvore ou de plantas estudadas, de hora em hora, a visitação de abelhas, o ponto em que inicia durante o dia, que termina durante o dia, a visitação de abelhas, né, ou a máxima visitação de abelhas, indicando o valor de cada uma dessas espécies para a apicultura. Nesse caso aqui, um detalhe um pouco maior foi dado para a aroeira vermelha, verificando para abelhas melíferas e abelhas sem ferrão, ou outros insetos que visitam. As flores se coletam néctar ou pólen, os grãos de pólen em colmeias de abelhas melíferas e colmeias de abelhas sem ferrão foram analisados os grãos de pólen na flor, nas abelhas, nas corbículas das abelhas, e depositada nos potes. E também esse interesse especial na aroeira vermelha é justamente porque é uma das integrações possíveis em SAF apícola, nesse caso de viticultura, onde a aroeira vermelha é usada como estaca viva, mostrando que essa integração é vantajosa, inclusive agronomicamente, não só apicolamente, porque agronomicamente ela melhora o teor de matéria orgânica, de fósforo, potássio no solo, dentro das áreas onde ela é tombada, onde essa biomassa é deitada 1, 2 vezes por ano, melhorando a oferta de nutrientes. Não só a aroeira vermelha, mas chá de bugre e pitangueira também foram analisadas, e todas elas contribuem, cada um da sua forma, com determinados níveis de nutrientes. Não apenas a matéria orgânica, que é fundamental também para um bom manejo do solo. Essas dinâmicas de grupo estudando a flora apícola local são importantíssimas em cada região, porque com o grupo de apicultores e apicultoras se levanta uma lista de espécies de plantas locais, e depois se constrói pela distribuição do período em que elas estão abertas as flores para as abelhas, se estabelece um calendário de oferta floral, um calendário de apicultura local para cada região. Nesse caso aqui, com os indígenas guaranis em Barra do Ribeiro, com os quilombolas em Canguçu, com os assentados da Reforma Agrária em Ulha Negra, Candiota, Aceguá, agricultores familiares em Pelotas. Em cada localidade, em cada comunidade, nós temos uma situação semelhante em alguns aspectos, mas específica em outros aspectos. O período em que começa e o período em que termina a oferta floral. Em Barra do Ribeiro, Tapes, Turuçu, Pelotas, Jaguarão, Pinheiro Machado, Candiota, Aceguá, Canguçu, Santa Vitória, cada uma com esse comportamento, mas todas semelhantes, mostrando na nossa região sul uma escassez, às vezes até absoluta, total, de oferta floral em determinados meses. Nesse caso aqui, em julho, na região anterior aqui, não chega a ter uma escassez total de flores. Nós temos flores de campo e flores de bosque, somando as duas, essa linha vermelha. Sempre tem alguma oferta floral, mas existem períodos de muita ausência de flores ou de muita carência de flores. Isso contribui para o planejamento nos apiários, contribui para o manejo durante o ano apícola e, em especial, para a escolha de novas plantas para plantio de flora de valor apícola. Indo para o encerramento aqui, nós temos um calendário de flora apícola da Fronteira Sul, feito com apicultoras e apicultores em Santana do Livramento. Um grande número de espécies de valor apícola foram listadas, algumas nativas, outras exóticas, que ocorrem nessa região, e os períodos do ano em que elas oferecem florada, oferecem flores. Com isso, nós temos um calendário de flora apícola específico daquela região, mostrando que
Nos períodos de maior ausência floral, de maior carência, são junho e julho, onde depois agosto começa levemente e finalmente um pico de flores em setembro, outubro, novembro, com uma caída em dezembro e se esticando aqui em janeiro, fevereiro, até de novo um período de outono, a partir de março, abril, um período de escassez novamente. Com isso, nós temos uma possibilidade de estudo do comportamento da flora muito bom e específico daquela localidade e que contribui diretamente para o planejamento do manejo. Tudo isso mostra, tudo isso atrelado a uma maior ou menor favorabilidade daquele local para a escolha da instalação do apiário. Essa escolha do local ideal para a instalação do apiário vai ser determinante porque o bom crescimento da família, um bom desenvolvimento dos favos, uma boa construção dos favos e uma boa produção de família, de crias pela colmeia, vai ser determinante na capacidade produtiva de mel do apiário.